pessoal, Mr. Bat na área de novo. Vamos falar hoje de geradores versus receptores. O que são geradores? São dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. Por exemplo, a energia eólica, a energia dos ventos, transformada em energia elétrica. Nós temos as hidrelétricas, que aproveitam a energia potencial gravitacional acumulada pelas águas. Elas descem, giram e fazem as turbinas girarem. Essas turbinas são acopladas aos chamados geradores. Nós temos, por exemplo, um gerador eletroquímico, um gerador químico. Isso aqui é um tipo de geradorzinho pequeno, é uma fonte de energia elétrica. Nós conhecemos com o nome de bateria. Temos também as pilhas. Olha aqui o famoso dínamo, um gerador de energia elétrica, né? O primordial, um ímã no meio das bobinas. Esse eu sempre gosto de mostrar para meus alunos. A partir desse princípio, ó, campo magnético girando dentro de bobinas, isso vai gerar eletricidade. E o nome disso, um gerador elétrico. E os receptores, o que são? São equipamentos que transformam a nossa energia elétrica em outras formas de energia. Por exemplo, a energia elétrica aqui é transformada em energia eólica. Olha, o inverso do gerador eólico. Aqui a energia elétrica é transformada em vento. O gerador eólico, o vento é transformado em energia elétrica. Temos aqui, por exemplo, ó, de novo, o nosso liquidificador. É um tipo de receptor. Ele transforma a energia elétrica em energia rotórica, energia mecânica, certo? Então são esses os equipamentos que a gente utiliza no dia a dia, e todos eles, como o ferro de passar roupa, a televisão, todos eles transformam a nossa energia elétrica em outras formas de energia. Olha aqui o teclado. Nós transformamos aqui a energia elétrica em energia sonora. Bom, então agora vamos entender como é que funciona isso, ok? Nós temos uma curva característica para representar esses dois dispositivos. Aqui a tensão em volts, certo? E aqui a corrente em amperes. Então, no caso, eles possuem duas curvas. A curva crescente e a curva decrescente. Aqui nós temos a chamada força eletromotriz. E aqui nós temos a força contra-eletromotriz. Ok? Então as equações são desse tipo, ó. VAB é a tensão nos terminais de um gerador. Então um gerador vai ser caracterizado por essa seguinte figura. B menos mais força eletromotriz, e aqui a resistência interna do gerador. Nós dizemos que o gerador é ideal quando essa resistência aqui é igual a zero. Isso aqui fica uma equação do tipo VAB é igual a epsilon menos RI. É a chamada equação geral do gerador. Notem que isso aqui vai gerar essa curva, essa função decrescente, porque isso aqui é uma função do tipo y é igual a b menos a x. Notem, ó, o coeficiente angular da reta ele é decrescente, então a reta decresce. Já a equação do receptor, VAB' vai ser igual a epsilon' mais R'. O que eu acrescentei aqui? Notem a diferença. A equação do receptor ela tem como sinal mais. Esse R' é para diferenciar do R aqui. R' quer dizer resistência interna do receptor. E o epsilon' é chamado de força contra-eletromotriz. Então, repetindo, isso é muito importante, viu? O epsilon' é a força contra-eletromotriz. E o epsilon é a força eletromotriz. Então as duas equações estão aqui, ó. A equação do gerador e a equação do receptor. Qual é o tema da aula de hoje? Eu mostrar para vocês um circuito envolvendo geradores e receptores. Então eu vou fazer um exemplo aqui
mais simplório possível. Eu vou chamar isso aqui menos mais, são os terminais do gerador, uma força eletromotriz de 1,5 volt, uma resistência interna de 0,5 ohms. Aqui, para ser um receptor, ele vai ter que ter uma força eletromotriz menor. Ok? Vocês têm que entender, vamos analisar, ele poderia ter uma força eletromotriz igual, ele funcionaria como um gerador também. Então aqui nós escrevemos assim, ó, epsilon é igual a 1,2 volts. E aqui uma resistência interna, R', 0,1 ohms. Então temos aqui, ó, um gerador e um receptor. Então formamos aqui um circuito, onde esse elemento fornece a energia elétrica para que esse receptor funcione. Bom, esse receptor aqui, por ele ter uma resistência interna, e todos, na verdade, possuem uma resistência interna, ele poderia ser, por exemplo, um liquidificador, poderia ser um motorzinho de um carro de brinquedo, devido a essa baixa força contra-eletromotriz que ele possui. E baseado nisso aqui, a gente vai trabalhar com a lei de Ohm generalizada e nós vamos calcular qual é a corrente que circula neste circuito. Qual é a corrente que circula aqui, ok? Bom, pessoal, continuando a nossa aula sobre geradores e receptores. Veja, essa aula está bem crua, como eu gosto de dizer. É uma aula bem específica, uma aula bem direcionada, certo? Então eu quero lembrar algumas coisas. Por exemplo, anterior a esta aula, eu já expliquei o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. É muito importante isso, certo? Eu já expliquei o que é um gerador, tipo de gerador, e mostrei fotos, né, dos geradores eólicos, solar, né, a bateria que é o químico. Pois bem, então, quando você pegar essa aula que eu comecei com geradores e receptores, que é a aula para o terceiro ano colegial, né, a aula de praticamente que quase encerra o conteúdo, porque depois desse conteúdo eu vou falar de 2, 3 malhas ou N malhas, que são as leis de Kirchhoff. Então, antes da lei de Kirchhoff, a gente vai usar a lei de Ohm-Pourrier, que é a lei para uma malha apenas. Então, o conceito de uma malha só, você pode, de forma cotidiana, simplificada, dizer que é quando você só tem esse único caminho aqui, ó, para um circuito fechado. Então, nós temos aqui o símbolo da força eletromotriz, da força contra-eletromotriz. Repetindo bem devagar, força eletromotriz representa o gerador, força contra-eletromotriz representa o receptor. Então esse aqui é o exemplo clássico, mais simples, mais fácil para você começar a entender como se resolvem equações envolvendo geradores e receptores. Claro, eu não falei ainda de associação de geradores, não falei ainda de associação de receptores, nem de circuitos com mais de uma malha. É porque é muito conteúdo, você tem que ir devagar, às vezes acelera um pouco. Por exemplo, essa aula, muitas coisas que eu falei aqui, se você perdeu as aulas anteriores, se você não assistiu a aula específica de cada item, você não vai entender também muita coisa. Então, cada aula você vai ter que rever a aula anterior para ver se lá eu falei sobre tal item. Por exemplo, repetindo, qual o sentido real da corrente elétrica? O sentido real é do menos para o mais, no sentido contrário dos terminais. O sentido convencional é passando de um terminal menor para o maior aqui, ó, do terminal negativo para o positivo, nesse sentido. Aqui vai estar no sentido horário, por quê? Porque eu estou considerando o gerador e o receptor. E quem manda no circuito são os geradores. Então agora se ligue nessa dica. Olha, olhamos para essa malha aqui e vamos para esse exemplo. Primeiro eu vou ler o enunciado. O que diz a lei de Ohm-Pourrier? Gente, essa lei vai estar lá nos seus livros, você pode pegar em outro site da internet, no Wikipédia, e ele vai dizer o seguinte: a corrente que atravessa uma malha, ela é obtida pelo somatório das forças eletromotrizes, menos o somatório das forças contra-eletromotrizes, dividido pelo somatório das resistências, mais o somatório das resistências internas dos geradores.
mais o somatório das resistências internas dos receptores. Veja, fica um texto longo, mas basicamente isso aqui é a lei de Ohm. Quem vê, ri. Por que é a lei de Ohm? Porque a corrente vai ser a tensão, tudo isso vai ser tensão, dividido pela resistência. Então, no fritar dos ovos, quando o Ohm disse aquela lei dele, a sua primeira lei, a lei fundamental da eletrodinâmica, que a corrente que atravessa o circuito é diretamente proporcional à tensão, inversamente proporcional à resistência, é o que está aqui. Agora, de uma forma assim mais extensa, né? Uma forma gigante, mas nada mais do que é para você poder responder um circuito fechado desse tipo, onde nós teremos geradores e receptores. Agora acompanhe comigo para a gente encerrar isso aqui de forma linda. Primeira coisa que você vai fazer, olhe para o circuito e procure o maior valor da tensão. Repetindo, olhe para o circuito e procure o maior valor da tensão. Lembrando que a tensão é dada em volts. Então nós temos aqui 10 volts, 20 volts, 50 volts, 60 volts. Qual o valor maior? Óbvio, 60 volts. Então, pessoal, se ligue nessa dica. Esse 60 volts é o gerador principal. É ele que manda no circuito. É ele que vai ditar o sentido da corrente elétrica. Então, nele, eu descobri agora o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica agora está no sentido anti-horário. E aí agora fica uma coisa muito interessante. Todo mundo que tiver no mesmo sentido dessa corrente, passando do menos para o mais, será chamado de gerador. E todo mundo que entrar pelo terminal positivo para o negativo, será chamado de receptor. Então, acompanhando a corrente elétrica, esse é o meu gerador principal. Aqui, a corrente passou subindo. Ela passou do menos para o mais, então isso aqui também é um gerador. Agora observe, a corrente vem, chegou aqui, chegou primeiro no terminal positivo ou negativo? Positivo. Então agora nós temos um receptor. A corrente elétrica chegou aqui, chegou primeiro no positivo ou no negativo? No positivo. Então isso aqui também é um receptor. Fechei o circuito completo. E agora vou usar a lei de Ohm-Poulier. Olha como é lindo, olha como é fácil. I é a corrente, somatório dos valores dos geradores. Então esse é gerador, esse é gerador. Então eu vou somar esses dois valores. 60 mais 20. Menos da expressão somatório dos receptores. Então esse é receptor 10, esse é receptor 50. Então 10 mais 50. Sobre o somatório das resistências. Agora não fique estressado. Venha com o Mr. Bat, mexa a orelhinha, venha comigo. Olha, isso aqui está escrito assim, Rzão, que são as resistências do circuito. Rzinho, que são as resistências dos geradores. E Rzinho minha, que são as resistências dos receptores. Mas você não precisa fazer isso. Some todas as resistências que tem no circuito. Então eu vou somar 1,5 mais 1,5 mais 2 mais 5. É só isso que eu vou fazer. Olha que coisa linda. Ah, professor, faça em ordem. Essa é uma resistência, essa é uma resistência. Isso é resistência interna, isso é resistência interna. Poderia fazer separadinho, mas não precisa. Nós temos que ser objetivo. Temos que tentar entender. Basta somar todas as resistências. Então vamos lá, 1,5 mais 1,5 mais 2 mais 5. Olha que beleza. Agora resolvendo para finalizar, qual o valor da corrente que atravessa esse circuito? Vamos lá, 60 mais 20 dá 80, menos 10 mais 50 dá 60, sobre 1,5 mais 1,5, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10. Ora, eu escolhi esse exemplo do nosso livro ali, certo? O livro de Elou, Tópicos de Física 3. Glauter, Newton e Elou. Ora, esse é um livro do estilo que a gente chama de livros que enchem de cálculo, uns livros mais olhando a física da forma matemática. Eu sigo todas as linhas, viu pessoal? Adoro Beatriz Alvarenga, adoro Feynman,
trabalho com o raciocínio, com a mente, com o texto, para tentar desenvolver a física do ponto de vista assim, clássico, eclético, uma coisa com a linguagem mais sofisticada, a hora também mais fácil, mas com a base teórica, bastante teoria. E esses livros aqui do ensino médio, eles têm essas duas características também. Tem aquele livro que pega pelo texto, para tentar te explicar de forma mais detalhada, mais prolongada. Tem um aluno que não gosta, tem preguiça de ler. E tem aqueles que são objetivos, vamos lá e faz o exemplo. Eu trabalho com todas as áreas. Então você vai ter uma hora que vai ter muita conta, outra hora vai ser muita teoria. Então não dá para ser assim, intercalar os dois, só ficar com um lado, só teoria ou só cálculo, né? Então temos que ser objetivos também. Então é um bom livro para o ensino médio, cheio de exercício, e eu tirei esse exemplo daqui e vamos fazer isso aí, certo? Então para encerrar, olha aqui, 80 menos 60, 20, dividido por 10. Logo, a corrente 2 amperes. Essa é a corrente que atravessa o circuito. Se eu pedisse as tensões no terminais desse gerador, eu ia usar a equação VAB é igual a epsilon menos RI. Certo? Eu tenho aqui a força eletromotriz, tenho a resistência interna e agora eu tenho a corrente. Então, só para fazer esse exemplo aqui, ó, as tensões nos terminais desse gerador vai ficar 20 menos 1,5 vezes 2 amperes. Então, VAB é igual a 20 menos 3, 17 volts, em homenagem a Alexandre Volta. Então, se você não entendeu, dê uma pausa no vídeo, retorne, veja o que eu expliquei sobre o sentido, olhe para a figura, tente entender a dica do gerador principal. Quem tiver com o mesmo sentido são geradores, e os outros que a corrente passa do mais para o menos serão receptores. Esta é uma questão clássica que, se você entender todo esse processo que eu fiz, você não vai errar questões envolvendo uma única malha, a chamada lei de Ohm-Pouliot, geradores e receptores. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e venha com o Mr. Bate. Aprender física é muito mais divertido.